Olá, vamos dar início hoje ao nosso curso sobre doutrina social da Igreja, os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, baseado no percurso Zaqueu, que é um percurso de formação que foi criado por um economista e professor da Universidade de Lyon, na França, Pierre-Yves Gomes. Nesse percurso, nós vamos tratar dos 6 principais princípios da doutrina social da Igreja, que nós costumamos colocá-los numa bússola, uma bússola que nos orienta para que a gente tenha uma ação social, uma ação política, uma ação profissional coerente com o Evangelho no nosso dia a dia. São 6 os princípios. Nós partimos da dignidade da pessoa humana, é o ponto de partida de toda a doutrina social da Igreja. Esse será o nosso primeiro tema, a dignidade da pessoa humana. A partir da dignidade da pessoa humana, nós rumamos em direção ao norte, do sul para o norte, em direção ao bem comum, as condições necessárias para que cada ser humano se desenvolva integralmente e todos os seres humanos se desenvolvam integralmente, sem exclusões. O sul a pessoa, o norte o bem comum, o leste é a função social da propriedade, a destinação universal dos bens. Todos os bens, todas as propriedades têm uma razão de ser, uma razão social. Eles contribuem para o desenvolvimento social, desenvolvimento ecológico. Então esse é o leste. O oeste é a opção preferencial pelos pobres. São aqueles a quem nós, com mais urgência, com maior urgência, devemos abraçar, acolher, cuidar, amparar, promover. Então, o sul a pessoa, o norte o bem comum, o leste a função social da propriedade, o oeste a opção preferencial pelos pobres. Interessante que nesse quadro, nessa bússola, surgem então 2 linhas, a linha horizontal que une o leste ao oeste e a linha vertical que une a pessoa e o bem comum. Essa linha horizontal nós chamamos da linha da solidariedade. É o momento que nós nos damos as mãos para caminhar juntos, solidariamente, em função do bem comum. E a linha vertical, entre a dignidade da pessoa e o bem comum, é o princípio da subsidiariedade. É a forma que nós encontramos de subsidiar, auxiliar, promover aqueles que mais necessitam, usando de uma forma correta a nossa autoridade. Então essa linha vertical trata da autoridade e da subsidiariedade, e a linha horizontal trata da vida comunitária, da vida solidária, da solidariedade. Esse vai ser o nosso percurso, vamos passar por esses 4 pontos cardeais e a linha horizontal e vertical, que é finalmente a linha da cruz, e vamos iniciar pelo tema da dignidade da pessoa humana. O tema da dignidade da pessoa humana nos remete necessariamente ao livro do Gênesis, ao momento da criação. Quando Deus cria homem e mulher, mulher e homem, Deus os fez à imagem e semelhança de Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que é relação. Deus cria homem e mulher, Deus cria homem e mulher numa relação de amor entre homem e mulher, mulher e homem, a mesma relação entre a Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós podemos recordar que essa dignidade da pessoa humana, pelo fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, faz de nós coautores da criação, nós colaboramos com Deus na criação. Nós sabemos que o trabalho de Deus de criar a natureza, de criar o universo, não terminou ao final, no 7º dia, quando Deus descansa. Ele concede toda a obra criada, oferece toda a obra criada ao primeiro homem, à primeira mulher, para que eles continuem a sua obra de criação. Queremos dizer com isso que a criação não está concluída. A criação não está concluída, a criação continua sendo feita, sendo complementada, sendo completada com toda a atividade humana, em todos os tempos, em todos os países, em todos os continentes. Nós vamos começar o nosso encontro falando um pouco dessa antropologia, dessa dignidade da pessoa humana. Em seguida, nós vamos tratar do tema principal,
que é o tema do trabalho, que dignifica. Em terceiro, vamos complementar esse tema tratando do descanso, do repouso, da necessidade do repouso. Esses 3 primeiros pontos no primeiro momento, na primeira etapa. E numa segunda etapa, vamos tratar dos 2 últimos pontos. As patologias que nós vivemos, os pecados, as dificuldades que nós temos em relação ao trabalho, em relação à atividade humana. E o 5º ponto, como Cristo mesmo penetra, participa da nossa atividade humana, santificando, purificando, orientando toda a atividade, todo o trabalho humano. Vamos começar então falando desse tema da criação que não está concluída. Mais do que isso, a criação foi confiada por Deus a nós, aos seres humanos. No livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 22, nós lemos que Deus abençoou os animais e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, encham as terras e os ares, as aves e os animais. O fato de Deus usar a palavra multiplicação indica uma continuidade. A criação não se interrompe no ato criador. Ela continua nas criaturas que se reproduzem, que ocupam toda a terra, toda a natureza criada. E Deus, ao criar a natureza, no mesmo livro do Gênesis, no versículo 26 do capítulo 1, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. O amor de Deus é assim. Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e faz de toda a humanidade coautor da sua criação. Ele confia a nós a sua criação. E desde o Éden, homem e mulher trabalhavam no jardim. No Gênesis 2:15 nós vemos: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Essas palavras indicam a importância do cultivo, da guarda, do cuidado, que nada mais são do que sinônimos de toda atividade e todo o trabalho humano. A transformação do trabalho como algo árduo, que exige o suor do rosto, acontece com um pecado originante. No momento em que o homem e a mulher se afastam de Deus e da sua criação, da ecologia ambiental, o trabalho, trabalhar a natureza, trabalhar na natureza, produzir, construir coisas, passou a ser um trabalho feito com dificuldade, com suor, com dor. Não era assim antes do pecado original. Antes do pecado original havia uma perfeita harmonia entre o Criador, a criatura e a obra da criação. Felizmente, Cristo veio em socorro da humanidade. Jesus Cristo se encarna, entra no mundo e entra na história para transformar esse mundo, para transformar essa história, a partir especialmente do trabalho humano. A encarnação do Cristo, no mesmo pó em que o ser humano foi feito, Adão e Eva foram feitos, resgata a terra, resgata o trabalho, resgata toda a origem, levando a sua pureza original de antes do pecado original. Então, o mais importante é nos vermos como seres humanos fazendo parte desse movimento criador, fazendo parte desse movimento que Deus mesmo coloca em nós de criar, de multiplicar, de produzir coisas a partir da natureza. E é interessante que todo o livro do Gênesis vai remeter ao livro do Apocalipse de São João. Nós caminhamos em direção a Jerusalém Celeste, nós caminhamos em direção ao céu. E nesse caminho, nessa peregrinação, nós vamos construindo o reino de Deus na terra, como nós rezamos no Pai Nosso, assim na terra como no céu. Com a nossa produção, com o nosso trabalho, com a nossa labuta, nós vamos fazendo o mundo mais semelhante ao céu. Portanto, em resumo,
partindo dessa antropologia, a dignidade do ser humano está colocada dentro da criação, da obra criadora. O homem e a mulher não são animais quaisquer, são animais racionais, dotados de espírito, psique e corpo, capazes de realizar sua dignidade a partir da própria atividade humana. É importante que nós nos lembremos disso todas as manhãs. Deus confiou em mim, confiou a mim o trabalho, a atividade, a função que eu exerço na sociedade, por mais simples que ela possa ser. E vamos lembrar no Salmo 8, versículo 5, diz assim: quem é o homem para que tu penses nele? Ser humano por quem te preocupas? Tu quase fizeste dele um Deus. Tu o coroaste de glória e honra. Tu o coroaste de glória e honra. Fizestes do ser humano quase um Deus, como um Deus. É Deus mesmo que afirma essa potência criativa, essa potência criadora que todo ser humano tem. O que quer dizer ser imagem e semelhança de Deus, ter essa dignidade? A imagem é porque nós já refletimos, de certa forma, o esplendor de Deus, o esplendor da sua luz. Cada homem, cada mulher, cada criatura humana é um ícone, representa e apresenta a face de Deus. E a semelhança é porque nós somos convidados a imitar a Deus, a irmos nos fazendo parecido com Ele. E com Ele nós podemos criar, com Ele nós podemos dar continuidade à obra da criação. Deus nos convida, portanto, a ser semelhantes a Ele. Vamos nos lembrar um pouco da parábola dos talentos, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 20 e seguintes. Diz a parábola: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, me entregaste 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que eu granjeei com eles, que eu conseguia mais, que com o meu trabalho, que com o cultivo da terra, com o cultivo da natureza, eu produzi. O patrão deu então 5 talentos e o homem produz outros 5. O patrão é o próprio Deus, que nos dá todos os talentos, todos os dons. O mesmo acontece com aquele que recebe 2 talentos de Deus. Ele vai, produz e traz outros 2 talentos. E Deus agradece, encoraja. Ele não é um Deus ciumento da sua criatura, ele não quer ser um Deus que tenha o monopólio da criação, ao contrário. Ele encoraja o trabalhador a fazer como ele. No entanto, nos lembramos que há um dos trabalhadores que recebe um só talento e que por medo enterra esse talento. Em lugar de produzir, de criar, de se desenvolver através do seu trabalho, temendo, ele enterra o seu talento. E o patrão, que é Deus, diz: mau servidor, você se recusou a ser imagem e semelhança do seu Deus Criador. Você se omitiu, você se frustrou por não ter produzido com a sua vocação, com seus talentos. Deus não quer que nós ficamos nessa posição. Deus quer que nós nos maravilhemos com a nossa própria atividade criadora. Vamos lembrar que o próprio Cristo, na maior parte da sua existência, viveu como carpinteiro. Ao lado de José, ao lado de Maria, ele consagrou a maior parte da sua vida na terra ao trabalho manual, ao trabalho simples. O que aponta para a santidade, para a beleza do trabalho e da atividade humana. O Papa São João Paulo II, na encíclica Laborem Exercens, fala do eco do Evangelho, né? O Evangelho do trabalho, o Evangelho da atividade humana pela qual nós nos santificamos, nós nos tornamos dignos. Eu posso dar aqui um exemplo. Eu me lembro, por exemplo, de uma época que eu trabalhava aqui em São Paulo, na Fundação Konrad Adenauer, que fica ali na Avenida Faria Lima, e trabalhei muitos anos ali, e depois aquele lugar se tornou tão sagrado, tão importante para mim, que aquele costume que muitos cristãos têm de passar diante de uma igreja e fazer o sinal da cruz, pela presença do sacrário vivo, do Cristo Eucarístico, eu passando na frente do local do meu trabalho tinha esse mesmo impulso, essa mesma intenção de fazer o sinal da cruz
como um lugar sagrado, um lugar abençoado. E quem é que não experimenta essa sensação tão prazerosa, tão gratificante de realizar um bom trabalho, de fazer a luta do dia, chegar no final do dia e dizer: hoje venci, produzi, fui criativo e assim me realizei como pessoa. Foi essa a experiência de Jesus de Nazaré na sua vida oculta. Podemos lembrar de outros exemplos práticos, né? As donas de casa, as mães, as avós, um trabalho muitas vezes invisível, né? Não valorizado. Né? Podemos lembrar dos carteiros, dos varredores de rua, aquelas pessoas que passam desapercebidas, parecem fazer parte dos equipamentos da cidade, a gente nem nota a riqueza e a importância dessas pessoas. Ou as profissões tidas como nobres, a profissão de médico, de professor. Né? Toda atividade humana, não importa de que tipo seja, colabora para a criação, dignifica a pessoa humana, permite o seu desenvolvimento. Um motorista de caminhão, um trabalhador noturno, um caixa de banco, um servidor público. As irmãs de caridade, que, inspiradas em Madre Teresa de Calcutá, vão cuidar dos mais pobres, vão cuidar daqueles que mais precisam, os agentes de pastoral, os agentes da paz, os mediadores, os diplomatas. Toda e qualquer atividade humana, toda profissão colabora para que a gente experimente essa experiência de sermos coautores da criação. É importante tomarmos consciência disso. E mais do que isso, do ponto de vista da fé, todo trabalho é um apostolado. Todo trabalho expressa a própria beleza de Deus, o próprio amor de Deus na nossa atividade cotidiana. Como nós poderíamos caminhar na nossa busca de santidade sem querer ser semelhante a Jesus? O Jesus carpinteiro e o Jesus profeta, o Jesus mestre. Ele passa dessa fase da fase oculta para a fase verdadeiramente apostólica, né? E ele escolhe o trabalho, escolhe o serviço ao próximo como o caminho que é o caminho mais indicado para a nossa própria santificação. A vida do apóstolo jamais é inútil. Tudo o que ele faz revela a Deus, revela a beleza de Deus. E é interessante notar que todo trabalho possui ao menos 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão subjetiva. É um sujeito, é um protagonista, é uma pessoa que realiza o trabalho. A segunda dimensão é a dimensão objetiva. Todo trabalho produz um bem, produz um serviço que vai ser utilizado, vai ser aproveitado por outra pessoa. Todo trabalho tem uma utilidade. E a terceira dimensão é a dimensão coletiva. Nós não fazemos nada sozinho. Jesus enviou 2 a 2 para proclamar a boa nova do Evangelho e nós experimentamos isso no cotidiano, com um colega de trabalho, com o nosso chefe, nosso patrão, ou alguém que nos assiste, a dimensão coletiva. O S do subjetivo, o O do objetivo e o C do coletivo. É o SOC. Né? Essa dimensão subjetiva, aprofundando um pouco mais, passa pela tomada de consciência de que nós somos sujeitos do nosso próprio trabalho. Não é porque alguém nos mandou realizar alguma coisa, uma tarefa, que nós realizamos, mas porque isso faz sentido para nós. Ou nós podemos buscar o sentido do trabalho na nossa própria existência, na nossa própria vocação. A dimensão objetiva é porque nós temos uma necessidade, inclusive, de ser avaliado, de ser agradecido pelo nosso trabalho, saber que ele é útil. Né? Uma criança, um jovem, tem um prazer enorme em reconhecer que sua tarefa, sua prova, sua atividade foi bem vista, foi bem acolhida pelos adultos. E a dimensão coletiva nos remete à mãe de família, ao artesão, ao professor, ao enfermeiro, ao religioso, ao sacerdote, que nós vemos sempre numa coletividade, sempre num conjunto de pessoas realizando um serviço, um trabalho que seja útil aos demais. Muito bem. Ditas essas palavras introdutórias, do ponto de vista da antropologia e do trabalho nas suas 3 dimensões, eu
eu gostaria de entrar num segundo aspecto que é o complemento do tema, que é a dimensão espiritual do repouso. Uma espécie de antítese, o trabalho e o repouso, ou duas faces distintas de uma mesma moeda que se integram. O que significa o repouso? Não há trabalho sem repouso. O próprio Deus Criador criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia repousou, calou, cessou o trabalho. Por que nós precisamos do repouso? Em primeiro, porque somos criatura, nós nos cansamos. Nós somos frágeis, a nossa condição humana é frágil, o nosso corpo é frágil. Não é o caso de irmos além dos nossos limites. Existe a expressão do workaholic, aquele que tem uma dependência do trabalho e que acaba ferindo a sua própria saúde. E hoje o mundo aponta muito para essa questão de um trabalho sem limites. A gente às vezes se orgulha do nosso próprio trabalho e se torna um dependente dele, quase que um escravo dele. Mas nós não somos Deus, nós precisamos repousar. Deus repousou. Nós vemos isso no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 3 e seguintes. Diz assim: Deus abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele descansou de toda a sua obra da criação. É claro que Deus não tem a mesma necessidade da sua criatura de repousar. Ele poderia criar todo o tempo. Deus é a energia, é a força infinita. Mas por que então ele repousa? Deus repousa em primeiro lugar porque ele não é escravo da sua própria criação. Ele quer por amor e na liberdade perfeita, na liberdade absoluta. Senão, se ele não descansasse, se ele não cessasse, ele se tornaria um escravo e estaria o tempo inteiro provendo as coisas das quais nós necessitamos, a própria criação necessita. Ele gera a vida, sustenta a vida, mas ele cessa o seu trabalho. O seu último ato depois da criação consiste em não fazer nada. Até porque Deus é maior do que a sua própria criação. O Criador está acima da própria criação. E Deus cessa o trabalho e contempla o seu próprio trabalho. Ele dizia a cada etapa da criação, e viu que isso era bom. E viu que isso era bom. Ele não dizia e viu que ele era bom. Ele via a sua criação como algo bom, algo belo, algo positivo, criado por amor e entregue a nós. Nós, da mesma forma que Deus, podemos nos decidir a cessar o nosso trabalho. Há um momento de dizer, basta, por hoje basta. Infelizmente, muitos de nós não guardam nem mais o domingo, o repouso do domingo, o dia da celebração da vida, como um dia de parar e contemplar o que foi feito. Agora, isso é fundamental. Sem agradecer a Deus pelos dons, pelos talentos, pelas nossas obras, nós estaríamos tentando de alguma forma nos colocar no lugar de Deus. É importante então ter clareza que há um Criador que nos criou, que nos faz coautores dessa criação. Somos coadjuvantes nessa criação. Continuamos a criação com Deus, mas não no lugar de Deus. No nosso próprio lugar, na nossa própria dignidade, nos nossos próprios talentos.